Oi gente, tudo bem? Começamos nossa videoaula com a demonstração do antes e depois da minha modelo. Percebam que ela tem algumas marquinhas de espinha, a olheira um pouco mais escura, algumas regiões do rosto tem algumas marcas ali, ó, mais escuras. Então é só para vocês terem uma noção do que vocês irão aprender com esse curso online, tá? Espero que vocês gostem. A pele da minha modelo é uma pele de temperatura neutra, ou seja, tem pontos avermelhados e pontos amarelados ao mesmo tempo. E ela é mista, ela é oleosa só na região T e nas laterais ela é mais seca. Então vamos começar. Começo com a emulsão de limpeza da Make More, que além de limpar, ela ajuda a hidratar a pele também. Com o algodão, eu limpo todo o rosto dela, inclusive a pálpebra. Depois eu venho com a bruma da Fandi, a função dela é hidratar a pele, ajuda também a minimizar a vermelhidão, ela ajuda a acalmar a pele, porque tem camomila, tem aloe vera na composição dela. E agora eu vou espalhando com um pincel do Fiber. Em seguida, vou usar o bálsamo hidratante da Make More. É um gel hidratante. Eu gosto muito de usar hidratantes com textura em gel, porque eles criam uma película invisível na pele, ajudando a fixar a hidratação. E por conta dessa película, a base acaba também não oxidando tanto, que é quando ela muda de cor. Também uso um pincel do Fiber e vou espalhando no mesmo sentido, em todo o rosto. Agora eu vou usar o Balance Cream também da Make More, é um hidratante que ele também tem função de primer, tá? Ele minimiza aqueles poros, né, que estão mais dilatados. Então eu aplico com pincel língua de gato, vou dando batidinha e espalhando principalmente em regiões onde tem poros mais dilatados. Agora eu vou usar o Blur Mágico da L'Oréal. Ele dá um efeito instantâneo na pele, ele é ótimo também para quem tem pele madura, porque ele suaviza linhas de expressão, aquelas pequenas, aquelas fininhas. Então ele ajuda a dar uma minimizada, ele cria um efeito lift. Relevo de espinha, ele também ajuda a dar uma minimizada. E você tem que aplicar ele dando batidinha. Se você vir com o pincel arrastando, ele não vai dar o efeito que realmente ele proporciona. Agora eu vou usar a base da L'Oréal, junto com o iluminador da Vult. Eu faço uma misturinha dos dois, porque eu quero uma pele com cobertura, porém uma pele mais iluminada. Eu sempre gosto de deixar o tom da base exatamente ao tom do braço da minha cliente, né, do ombro da minha cliente. Geralmente o rosto é uma parte que não queima tanto quando a cliente sai, porque ela costuma usar um protetor solar. Então eu sempre deixo o rosto no mesmo tom que está o ombro da minha cliente. Assim não corre o risco de você errar no tom da base. Aplico com a esponja úmida. Ela tá quase seca. E sempre dando batidinha, nunca arrastando. Quando a gente arrasta, a gente leva o produto embora e não deposita onde ele tem que ficar. Olha que cobertura legal. Apesar dessa base oferecer uma cobertura, ela não deixa a pele pesada. Então, orelha, se a sua cliente for sair com o cabelo preso. Ali perto, né, rente à raiz do couro cabeludo dela. Depois eu vou igualar todo o colo. Agora eu vou vir com a camuflagem maquiê, a cor cacau, para fazer a parte de contorno. Criar aquela ilusão de sombra, tá? Então eu pego ali do meio da orelha, vou descendo em sentido boca, dando batidinha, sem acarcar muito o pincel. Aqui a gente só deposita, depois que a gente vai esfumar. Na testa eu costumo falar, meça 3 dedos. Se sobrar um dedinho lá em cima, tem que fazer o contorno, tá?
no queixo, se a sua cliente estiver papada. Eu gosto de fazer também a correção do nariz. Então, eu faço os 2 traços ali bem rente ao ossinho dela. E reparem que no centro do nariz fica um traço bem fino, que é onde eu não apliquei corretivo escuro. Agora eu vou usar a camuflagem maquia cor Snow, que é mais ou menos 2 tons mais claro que o tom da Gabi. E eu vou fazer parte de iluminação. Então, essa lateral do nariz, é importante que a gente aplique bastante esse corretivo mais claro. Suba um pouco na lateral do nariz, porque é onde vai dar a ilusão que o nariz dela é mais fino. Não adianta a gente aplicar só corretivo na região ali da olheira para iluminar. Tem que subir um pouquinho na lateral do nariz, tá? Senão não dá essa ilusão de que o nariz é fino. Do outro lado a mesma coisa, sobe um pouquinho na lateral e aí depois aplica em toda a região ali da olheira. Lembrando que agora eu não estou camuflando, eu estou iluminando, tá? Por isso que é um corretivo bem mais claro que o tom da pele dela. E a mão sempre bem leve. Centro do nariz. Testa. Arco do cupido para ficar uma boca bem bonita, queixo e lateral para dar mais volume. Toda vez que a gente usa corretivo claro na parte de iluminação é onde a gente cria volume, a gente quer destacar. O corretivo escuro para contorno é onde a gente quer disfarçar. Agora eu venho com a esponja úmida e vou tirando primeiro a lateral da cor clara. Percebam que eu faço um pouco e tiro ali o excesso. É que na verdade não deu pra ver no vídeo, mas eu tava com papel toalha na mão, então você tem que fazer um pedacinho e limpar no papel toalha. Faz um pedaço e limpa no papel toalha. Porque aí a esponja não fica absorvendo tanto produto e espalhando onde a gente não quer que espalhe. Então, começa pela lateral, depois você vai dando batidinha em cima do produto. Agora eu virei a esponja, tô com a parte mais gordinha, tô dando batidinha em cima do contorno escuro. Mesma coisa, começa pelas bordas, depois no meio. O nariz eu prefiro fazer com um pincel de esfumar, porque eu acho que o acabamento fica mais bonito. Agora eu vou usar o corretivo líquido, eu gosto muito desse corretivo da Natura Aquarela. Ele deixa um aspecto mais aveludado na pele, eu gosto de usar ele como acabamento, depois que eu usei a camuflagem da Maquier, né, que é um corretivo mais cremoso. Aí eu venho com um corretivo líquido por cima para deixar a pele mais uniforme, mais lisinha, com aspecto aveludado. Ela não marca em linha de expressão, esse corretivo não marca em linha de expressão e não deixa a pele pesada. Eu amo, amo, amo esse corretivo. E agora eu vou fazer a mesma coisa, dando batidinha em cima do corretivo líquido. Tirando toda a marcação, excesso de produto, divisão de cores, sempre fazendo um pedacinho por vez e aos poucos.
Agora eu vou aplicar o iluminador da Inglot 01. Eu gosto de aplicar o iluminador com a pele molhada, ou seja, vocês perceberam que eu ainda não usei o pó. Então, toda vez que eu uso o iluminador com a pele sem usar o pó, ela dura mais tempo, ele pigmenta mais, tá? Então, é por isso que eu uso antes. Agora, nesse momento, eu tô selando toda a parte do contorno que eu tinha feito com o corretivo. Tô selando agora com uma cor marrom, né, da paletinha da Boca Rosa. É um contorno em pó. Agora, nós vamos selar essa pele. Então, eu vou usar o pó solto translúcido da Ana Paula Marçal. Lembrando que se a sua modelo ou cliente tiver algum vinco, alguma marquinha ali embaixo dos olhos, na parte onde a gente aplicou o corretivo, você tem que vir com a esponjinha e tirando, tá? Depois que tirou, você coloca o pó. É importante lembrar que tem que tirar se tiver alguma marcação ali, porque depois que você vem com o pó ele vai secar essa região. Depois a gente não consegue tirar a marcação que ficou ali. Então, o pó, a finalidade dele é secar, ajudar a maquiagem a durar um pouco mais, a não transferir, né? Na hora que a sua cliente for abraçar alguém lá, não ficar o rosto dela na outra cliente. Então, assim, bastante pó. Depois, nessa hora, eu tô varrendo, né, com um pincel fofo, A04 da Macrylan. E agora eu vou finalizar com o pó compacto. Esse é o da MAC, mas pode ser qualquer marca, tá? Importante que seja um tomzinho mais claro que a pele dela. Então, vou dando acabamento só na região clara. Eu não fico passando esse pó claro em cima do contorno escuro, tá? Pra não acinzentar. Então, só nas regiões claras. Ele também deixa a pele bem bonita. Agora, eu vou usar o Lip Tint da Boca Rosa como blush. Ele também pode ser usado como lip tint nos lábios ou como blush, né? Então, para dar um efeito mais natural, eu gosto de usar ele assim, depois que eu apliquei o pó. Eu venho com o pincel de esfumar, fazendo um movimento circular e esfumando toda essa região. Cuidado com a chinelada, tá, gente? É pouca coisa, é pouco produto. E para finalizar a pele, a bruma da Fandi de novo, tá? A bruma, ela tira o aspecto de pele pesada, de muito pó, muito produto, ela devolve o viço natural da pele. Então, finalizamos a pele da minha modelo. Vejam que não tá uma pele pesada, né? Uma pele mais natural, apesar de ter bastante produto. Então, nós vamos começar com a parte dos olhos agora. Primeiro eu vou passar o corretivo cremoso cor Snow da Maquia, tá? Então, eu vou delimitar ali a região mais alta da sobrancelha dela. Tenta não ficar tirando o pincel, sabe? Picotando várias vezes, porque aí fica mais bonito. Então, aplico ali em toda a pálpebra. Venho com o pincel A27 da Macrylan para esfumar, tirar excesso de produto. Do outro lado, a mesma coisa. O corretivo, ele serve como... ele realça a cor da sombra, né? Por isso que eu gosto de aplicar o corretivo antes de vir com a sombra direto. E ele ajuda também na fixação. Agora, eu vou começar com a primeira cor, que é um marrom mais claro. E vou fazer 3 pontinhos para vocês se localizarem como que a gente vai começar depositando essas cores, tá? Então, um canto interno, um ponto no meio, parte mais alta, e um no canto externo. Agora, eu vou unir os 3 pontos. Então, vai pegando o produto, dando batidinha, dando uma leve arrastadinha. E muita paciência, tá? Agora, não adianta a gente querer fazer as coisas com pressa. Então, olha lá. Depois que eu pigmentei essa cor, né? Essa cor da pálpebra é a mesma cor que tá na paleta. Eu venho com o pincel gordinho, totalmente sem produto nenhum. E eu vou começar a fazer movimento circular, intercalado com movimento de vai e vem,
na borda desse marrom, ou seja, na divisão entre o marrom e a cor clara ali do corretivo, tá? Não pode ficar nenhum tipo de marcação ali de marrom. Então, o pincel tá limpinho, vou limpando o pincel e esfumando. Já vou levando um pouquinho pra fora. Agora, uma cor bem clarinha, eu vou usar ali na borda onde eu esfumei, na borda desse marrom, para dar um fundo para essa borda esfumadinha. Então, é uma cor bem clara. Vai depositando e dando uma leve arrastada lá. Já levei lá pro couro cabeludo. Agora eu vou usar um marrom mais escuro, que é o camélia. Por que eu vou usar esse marrom escuro? Para marcar o côncavo dela, que é onde tem essa dobrinha no olho. E esse marrom mais escuro vai ser fundo pro preto. Então, ele não pode ser muito claro, né? Porque o preto, ele é bem escuro. Então, a gente precisa de uma cor que seja fundo pro preto. A gente nunca faz um olho preto direto com o preto ou só com a cor preta. Ele tem que ter um fundo, senão não fica bonito. Percebam que ele já tá bem marronzinho, ó. Fui depositando já e esfumando, fazendo um movimento circular para não ficar o marrom, né, marcado com o marrom anterior. Ficou bem marrom. Agora eu volto com o pincel gordinho, com aquele marrom mais claro, e vou retocar a bordinha. Aqui eu já tinha feito o outro olho para vocês verem a diferença desse acabamento embaixo. Vou usar o delineador em gel da Bitarra, cor preto. É o delineador que eu mais gosto para poder fazer essa técnica, porque ele esfuma muito fácil e ele é muito pigmentado. Ele não tem perigo de craquelar, de manchar. Ele é muito baratinho e a gente consegue um acabamento incrível. Então, eu depositei, começa de baixo, fui pra cima ali, só na parte da pálpebra móvel. E à medida que vai chegando bem rente à pálpebra móvel dela, eu tenho que tomar cuidado com o excesso de produto, senão a gente vai subindo esse preto e não é isso que eu quero. Agora eu começo a suavizar essa borda entre o preto e o marrom. Então, eu começo a esfumar a borda do preto e do marrom. Aqui eu tô com um pincel que eu usei o marrom de fundo do preto, tá, gente? Eu não tô com o mesmo pincel que eu apliquei o delineador em gel. Ambos são iguais, porém um tá com produto seco e o outro com produto molhado. Agora eu vou voltar com a cor camélia, que é a cor de fundo do preto, com o mesmo pincel que eu tava usando para esfumar a borda do preto e do marrom. Eu vou começar a aplicar esse marrom na bordinha para evidenciar, destacar ele de novo. Porque à medida que a gente vai esfumando, ele acaba meio que se perdendo, ele vai sumindo. Então, para esfumar ainda mais a borda desse preto, eu volto com a cor anterior. E agora com o pincel limpinho, esfumando só a bordinha do marrom. Percebam que eu tô segurando bem no final do cabo do pincel, tá? Isso dá leveza pra mão e o acabamento fica mais bonito. Agora eu tô aplicando o delineador em gel na linha d'água dela, tá sem diluir. O pincel é um pincel pequeno, de precisão, é porque ele não tinha numeração, por isso que eu não marquei aqui pra vocês. Eu também não lembro que marca que é, mas é um pincel pequeno de precisão. Depois eu vou sujar embaixo dos cílios dela, dos cílios inferiores. Então, eu vou deixar bem pretinho e largo. Eu gosto de fazer esse acabamento mais largo porque eu acho que ele fica mais profissional e ele dá a impressão que aumenta o olhar. Então, eu gosto bastante. Depois eu venho com o pincel da Ruby Rose, o E55, e vou esfumando apenas a bordinha do preto. Eu não fico passando o pincel em cima do preto, é só nessa bordinha aí, nessa divisão de cores aí que tem o preto e a cor da pele dela.
Faz um pedacinho, limpa o pincel, faz o pedacinho, limpa o pincel. E agora eu venho com aquela cor que foi fundo pro preto lá em cima, vou usar a mesma cor para fazer o fundo embaixo. Aplica, dando batidinha, leva um pouquinho para fora, percebam que o final do olho dela, a parte de baixo tem que dar junção com a parte de cima, tá? Aí é o acabamento. Levei um pouquinho para fora, limpei com o pincel limpo. E agora eu vou usar a sombra preta, tá? Eu só uso a sombra preta depois que eu usei o delineador em gel, tá? Eu nunca venho com a sombra preta primeiro, porque senão ela mistura com o marrom que tá embaixo e acaba virando uma cor indefinida, ela não fica nem preto nem marrom. Então eu sempre gosto de usar a base como delineador em gel, depois eu venho com a sombra preta, tá? Então, foi isso que eu fiz na parte de baixo e na parte de cima também. Percebam que agora na parte de cima eu estou depositando a sombra preta. Muitas pessoas erram porque vem direto com a sombra, não usa essa base preta, né? Então, a gente deposita a sombra preta, sempre aos poucos, né? Porque é preto, né, gente? Dá trabalho. Se cair na pele vai sujar, vai manchar, então assim, é aconselhável pegar aos poucos e sempre pegar, do que ter que pegar muito e depois não conseguir tirar, tá? Então agora eu tô esfumando as bordas, eu tô com um pincel menorzinho, que é o que eu usei, o marrom de fundo do preto. E já tô esfumando a bordinha do preto, tá? Entre o preto e o marrom. Nada de deixar marcação de cor, tá? Deixem bem esfumado, de modo que todas as cores estejam ali presentes, mas sem se misturarem. Venho com o pincel limpo, tirando marcações que eu ainda estava vendo. Totalmente limpinho o pincel. E agora eu vou fazer um falso delineado para esconder bem a pelinha dela na hora que colar os cílios postiços, tá? Vou usar os cílios G800, que é de mink. Comprei no Volvo, é um site tipo AliExpress. E agora eu vou colar os cílios, tá? Olha a diferença. Eu amo cílios postiços. Agora eu vou usar a cor mais clarinha da paleta, que é uma cor mais cintilante, né? Iluminadora. E vou iluminar o ponto mais alto da sobrancelha dela. Aplica dando batidinha e já dá uma leve arrastada. Mão sempre bem leve. Delineador em gel da Suelen, vou esconder os cílios naturais da minha modelo, tá? Eu só aplico esse delineador nos cílios da modelo, eu não levo em todo os cílios postiços. Delineador líquido preto da Jolie Jolie, para dar acabamento e esconder a cola dos cílios. Então ali, ó, só para esconder a raiz mesmo, ali, a colinha dos cílios que fica, né? Agora eu vou fazer a sobrancelha dela com o gel de sobrancelha da Miss Lari. E essa sobrancelha eu quero bem natural, então eu vou desenhar fiozinho por fiozinho. Eu costumo dizer que a nossa pele tem 4 pontos importantes: pele, olhos, boca e sobrancelha. Desses 4 a gente só pode destacar no máximo 2, para ter uma harmonia, ficar um rosto bonito, né? Harmônico, senão fica tudo muita coisa. Então aqui, como eu já fiz uma pele iluminada e um olho mais escuro, eu quero deixar a sobrancelha com o efeito mais natural possível, tá? Vou desenhando os fiozinhos na parte de cima e vou criando um pouco mais de volume. À medida que vai chegando a ponta, a gente tem que ir afinando. Olha lá. Agora eu venho com uma escovinha, ela tá um pouquinho suja de corretivo líquido. E eu vou penteando esse fio. Eu gosto de deixar ela sujinha no corretivo líquido, porque ela também dá uma clareada na sobrancelha. Então, ela deixa mais natural ainda. Agora, eu vou usar uma asa de borboleta, que é um glitter fininho, sem cola, porque eu quero um acabamento um pouco mais leve. Não quero um glitter marcado. Então, eu uso o cabinho do pincel. E aplico dando batidinha. Também vou aplicar um pouco lá em cima, na parte mais arqueada da sobrancelha.
sempre dando batidinha. Vou iluminar o colo dela, porque como nós vamos fazer foto e vídeo, eu gosto bastante desse acabamento, tá? Mas não é obrigatório fazer na sua cliente. Agora eu utilizo o batom líquido da Mais Vaidosa, eu gosto de tirar o excesso primeiro no meio do lábio, depois eu faço um contorno ali, na parte de cima. Eu vou dar uma impressão que eu vou aumentar a boca dela, então eu passo um pouquinho do contorno. Depois eu preencho dentro. Na parte de baixo eu preenchi dentro da boca ali do lábio. E eu vou fazer o contorno ali por baixo dela, né? Vou usar o corretivo Maquiê de novo. Por Snow, vou aplicar no centro dos lábios dando batidinha. Para dar a impressão que a boca dela é maior. Lembra que toda cor clara dá volume, toda cor escura disfarça. Então, se eu tô aplicando o corretivo claro no meio do lábio, é que eu quero um pouco mais de volume. Por isso, dá a impressão que a boca dela é maior. Agora, para fazer o contorno na parte de baixo, eu coloco a mão bem na frente do rosto dela e trabalho com a ponta do pincel chanfrado. Porque se eu borrar, eu borro dentro do lábio, eu não borro fora da boca dela, pra depois ter que ficar consertando. Vou vir com o BT Gloss Pri, que eu amo esse gloss. Ele fica muito bonito pra foto, pra vídeo. Adoro ele. E aplico em todo o lado. Finalizamos a nossa maquiagem. We don't go the same places that we used to go. We don't ride the same. No, we don't ride the same. We don't know the same people that we used to know. We don't vibe the same. No, we don't vibe the same. We don't show the same feelings that we used to show. You don't smile the same. I don't smile the same. We don't do the same things that we used to do. We don't vibe the same. We don't vibe the same. No, I ain't never. Agora eu vou ensinar pra vocês esse olho poderoso, todo glitterinado, sem marcação nenhuma e sem glitter craquelado, tá? Então vamos usar o fundo preto, que é o que a gente fez anteriormente. Então eu vou utilizar a cola de glitter da NYX, que é uma colinha pastosa. Começo aplicando com um pincel fofinho de depositar sombra. Aplique em toda a parte da pálpebra móvel, sem excesso. Ela tem que praticamente desaparecer ali da pálpebra, tá? Então, enquanto um lado vai secando, eu fui fazendo o outro lado. A gente não pode colocar o glitter com a cola totalmente molhada, senão ele vai craquelar. Então, eu espero secar um pouquinho. Vou usar o pigmento holográfico da Dani Cassiano, que é aqueles pigmentos conhecidos também como camaleão. Ele depende do ângulo, você vê de uma cor diferente. Eu começo aplicando de baixo para cima, do meio para as laterais. E pegando sempre de pouquinho em pouquinho. Se precisar, coloco um pouco mais, mas o importante é fazer sempre de pouquinho em pouquinho, dando sempre batidinha. Depois, para não ficar marcado a borda desse glitter, eu pego uma asa de borboleta fininha e começo a aplicar dando batidinha somente na borda desse glitter, que é o glitter mais grosso. O glitter fininho dá o acabamento para essa borda do glitter grosso, por isso que ele não marca. Colei os cílios postiços, prontinho. Tenham aproveitado cada
detalhe desse vídeo. E quem for reproduzir, me marca nas redes sociais, tá bom? Muito obrigada a todas e até a próxima!